boa noite. Com imensa alegria, eu, Luciana Rodrigues, estou aqui junto com você para mais uma live do canal YouTube Alvorecer Ceã. E hoje o título é Como a espiritualidade pode contribuir com a ciência? Com o nosso amigo querido e irmão, Dr. Sérgio Tizen. Feliz noite, Dr. Sérgio Tizen. Olá, Luciana, boa noite para ti e para os amigos todos. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente, então. Vamos sim. Antes de passar a palavra para o convidado desta noite, eu quero agradecer a tua audiência e comentário carinhoso, que eu estou vendo, o chat está recheado de saudações. Então, peço gentilmente que você compartilhe o link para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da live de hoje, que são lives instrutivas com temas, com títulos variadíssimos. Então, aproveitando o ensejo, eu quero pedir que neste instante, você, querido internauta, coloque a sugestão de temas para serem abordados nas nossas próximas lives. Coloquem no chat que a nossa produção vai anotar os temas sugeridos, ok? Então, gratidão. Então, também pedir para que você possa dar o like, né? Também conhecido como joinha, como legalzinho, né? E também, neste momento, eu quero convidar para assistir ao vídeo, que é uma prestação de contas das cestas com alimentos e material de higiene, que são gentilmente doados, né, para auxiliar as pessoas que são assistidas pelos centros espiritualistas Ramatiz e Alvorada Nova. Então, vamos lá? O trabalho da assistente social aqui você é muito importante para mim, porque desde que eu entrei aqui, eu sou muito grata a eles, por tudo que eles fazem por mim e pelos meus filhos, né? Porque se não fosse por eles, nem aqui mais eu estaria. Porque eu entrei aqui há 2 anos, com depressão, querem tirar a minha vida dos meus filhos, e eles sempre me auxiliando, conversando comigo e me mostrando que a vida não só tem um lado ruim, tem um lado bom também da vida. E eu só tenho a agradecer esse povo que foi Deus, eu digo que foi Deus Purino que colocou ele na minha vida. É só gratidão mesmo. Que lindo! Então, se você quiser ser uma centelha de luz, basta manter contato com a coordenadora do Departamento Social, a nossa querida Rosângela Leal, no 98856-1534, ou entregar em mãos aqui no Centro Espiritualista Alvorada Nova, que fica no bairro Engenho Velho, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Ok? Então, fiquem à vontade para essas doações. Então, neste instante, eu quero convidar o nosso querido amigo, professor Sérgio Tizen, ele que é físico, cardiologista, professor de medicina lá na UFRJ e também estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Então, com honra, esses títulos é um pequeno resumo do vastíssimo currículo dele, viu? Então, com honra e alegria, seja bem-vindo, doutor Sérgio Tizen, para suas considerações iniciais. Muito bem. Queridos amigos, muito boa noite para vocês todos. Que nós possamos estar abraçados, examinando algumas questões que possam ser úteis sobre esses aspectos que envolvem espiritualidade, ciência, ciência e espiritualidade. Então, fico muito contente por esse novo encontro e que nós possamos interagir, não é, dialogando nessa fronteira entre 2 aspectos tão importantes da vida humana,
Eu queria lembrar com os amigos, tentando recordar algo que seja, desde logo, proveitoso, é a ideia de que, quando nós pensamos no conhecimento, ao longo da história, na nossa humanidade, tendo em vista que somos um mundo de provas e de expiações, um mundo com uma humanidade muito acanhada do ponto de vista da evolução humana, nós dividimos o conhecimento em ciência, filosofia, religião e arte. Então, são 4 grandes aspectos do conhecimento. Nós dividimos porque somos muito imperfeitos e nós temos que estudar, aprender, lidar com cada uma destas expressões como que em separado, porque somos ainda aqueles que não conseguimos abarcar vários aspectos de uma só vez. Então, na história do conhecimento humano, nós que entendemos esse conhecimento como uma raiz de uma grande árvore, essa árvore é a árvore da evolução. Mas nós dividimos nesses aspectos. Por isso que, em geral, existem aqueles que durante a vida, seja a vida que for, se dedicam em separado, não é? A qualquer um desses aspectos. E há outros que nem se dedicam a nenhum dos 4. Então, essa é uma primeira ideia. A ideia de que religião e ciência são aspectos do conhecimento dos seres humanos no planeta Terra. Tanto quanto eu diria que a filosofia e as artes também são. Outra questão curiosa para nós é que nós devemos buscar conhecer tudo. Há uma obra que eu gosto imensamente, em que os espíritos nos disseram que cada filho de Deus, vejam só, cada filho de Deus, em qualquer lugar do universo, então nós já estamos saindo da Terra, ou nós estamos incluindo tudo. Dizem eles que nós precisamos evoluir em ciência universal e também em bondade e amor, como sendo, portanto, 2 grandes asas relacionadas à evolução de todos os espíritos. Ou seja, independentemente da nossa história aqui na Terra, na encarnação atual, seja nela, seja nas muitas que virão, nós vamos necessitar, para a nossa evolução espiritual, crescermos nestes 2 grandes aspectos. Então, ciência universal é algo de uma conquista progressiva. E que, se hoje nós não nos dedicamos tanto a ela, seremos inclinados a isto nas encarnações futuras. E pensando no grande futuro, nós vamos desenvolvendo tudo isto, vamos dizer assim, ao longo da jornada de qualquer um de nós, pensando na eternidade. E poderíamos refletir também que neste processo evolutivo da ciência universal, em termos de aquisições de todos os filhos de Deus, nós nunca chegaremos a Deus. Nós nunca conheceremos aquilo que vamos dizer, Deus conhece. Mas nós vamos nos aproximando cada vez mais da sua grandeza, da sua realeza, crescendo
em ciência universal. Por isso que eu gosto de lembrar destas como que afirmativas dos espíritos, para que cada um de nós que estamos hoje aqui tenhamos essa noção de que o grande futuro está à nossa disposição para muitas conquistas, mas uma delas, inevitável, inexorável, é aquela em ciência. E a outra, não é, que é até passível de se chegar ao limite absoluto, é quanto ao amor fraterno universal, que é completamente superior, avançado em relação ao que nós conhecemos na Terra. Por mais que nós identifiquemos pessoas que viveram aqui e que foram extremamente amorosas, tanto no âmbito das suas famílias, mas no âmbito também da grande sociedade, ainda assim, pensando, refletindo no que existe no universo divino, na qualidade das conquistas de um amor que tende ao amor divino, que seria o que nós chamamos, numa outra vertente, o amor ágape, nós teremos, então, sobejamente, muito que conquistar. Então, nós somos aprendizes, tanto nessa questão do amor, como na questão do conhecimento em termos de ciência universal. Então, são duas primeiras reflexões para nós. Outra ideia, que é uma ideia interessante, é que existe a noção, vamos dizer assim, de ciência, que é o conhecimento de todos os fenômenos observados. É como o conhecimento sistematizado. Então, existem ciências específicas, não é? Por exemplo, a neurologia é uma ciência específica, restrita. A ciência de se construir embarcações. Quem aqui sabe fazer isto? Mas certos artesãos, certos cientistas na área da engenharia naval, não é? Em graus muito diferentes, constroem barcos, pequenos e simples, ou outros muito grandes e complexos. É uma ciência de se trabalhar numa área com um conhecimento pessoal fundamental para que haja o resultado adequado. Então, essa é uma outra ideia. No sentido geral, ciência é um saber, não é? Que se adquire pela observação, pela leitura, pelo estudo, pela meditação, pela pesquisa e pela experiência. Então, esse sentido geral de ciência nos importa muito também. Todos nós temos ou deveríamos ter uma escolaridade que vai desde o jardim de infância, né? E nós vamos buscando, nos anos letivos, conhecimentos cada vez mais gerais, mais amplos, né? Até, vamos dizer, se for o caso, entrarmos numa vida acadêmica, numa universidade, fazendo uma faculdade de uma área da ciência, e nesta área depois pode vir a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Tudo isto é ciência, né? Então ela existe tanto no sentido restrito, específico, especializado, como num sentido mais amplo e mais geral. Não é verdade? Então eu faço uma comparação. Não é? Os astronautas são aqueles que se deslocam em determinados elementos construídos por cientistas ligados à astronomia e à própria astronáutica.
para que nós tenhamos gradativamente as viagens espaciais, os grandes telescópios, para que a partir desta ciência, a astronomia, a astrofísica, cosmologia, nós possamos conhecer melhor o grande universo. E eu diria, de Deus, universo divino. Por outro lado, não é? Nós temos a medicina, que é uma ciência de quase 6.000 anos, desde Imhotep, no Egito Antigo, até os dias atuais. Mas os médicos não constroem, nem viajam pelo espaço, tanto quanto os colegas ligados à astrofísica, por exemplo, não prescrevem medicamentos para pacientes. Então, nós, na Terra, vivemos diante de um espectro de itens muito variados de conhecimento. E nós devemos crescer em tudo isto, lembrando que nós somos ainda pequenos e que quando olhamos para as estrelas, para as constelações, para as galáxias, para o universo observável, para os conglomerados galácticos, quando pensamos em buracos negros, nós vamos sendo convidados a conhecer tudo. E todos um dia conhecerão. De tal maneira que aqueles que hoje alguns se dedicam, no futuro, todos serão cientes de uma ciência que se amplia cada vez mais na direção do divino. Então, quando eu digo assim, é como se nós estivéssemos pensando em questões que nós vamos nos ocupar eternamente. Quem hoje tem mais limitações porque teve que lidar com questões diferentes nas suas vidas, mais adiante todos terão oportunidades maravilhosas de crescimento na área da ciência, na área da filosofia, na área da religião, religiosidade e na área imensa das artes, em que nós temos pinturas, esculturas, literatura, música, de tal maneira que tudo isso é um convite do universo, é um convite de Deus aos seus filhos, para que nós cresçamos, chegando cada vez mais pertinho dele. Então, essa é uma ideia interessante para nós. Outra questão válida de se refletir é a questão dos paradigmas. Paradigmas são modelos. Modelos que a humanidade foi entendendo, pensando, analisando, construindo para explicar as coisas. Então, existem vários paradigmas, dependendo da área onde nós estamos. Mas nós que estamos olhando panoramicamente tudo, ou tentando fazê-lo, nós temos dois grandes paradigmas, examinando tudo aqui na Terra. Então, nós precisamos lembrar que o que estamos refletindo hoje diz respeito ao nosso mundo e, por assim dizer, às nossas limitações. Nós não estamos falando da humanidade de Capela, da humanidade de Sírios, da humanidade de uma das estrelas das Pleiades. Nós estamos circunscritos, porque para o grande horizonte do universo tudo é diferente. Mais amplo, mais profundo, mais sólido, mais definitivo. Mas voltando para a questão dos paradigmas, é interessante nós lembrarmos que existe o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, que nos remete a André Descartes.
que foi um espírito luminar, não é? Ensejando, nos conduzindo a reflexões extraordinárias. Então, este paradigma, ele lida apenas com aquilo que é visível. No mundo comum, no macrocosmos, especialmente de Galileu para cá, de Galileu Galilei para cá, meio milênio atrás para a atualidade, de tal maneira que este paradigma materialista, ele se prende a tudo que nós enxergamos, além do grande universo, também o infinitamente pequeno. Então, meus amigos, na evolução da ciência humana, nós tivemos oportunidades e com muitos esforços, com muitas lutas, com grandes missionários que vieram nos ajudar aqui, a condição, por exemplo, de, como Pasteur, Louis Pasteur, de examinar como que bactérias, micro-organismos, que naquela altura, há mais de 150 anos atrás, gerava a morte das gestantes no puerpério. Porque os cirurgiões da época, não conhecendo nada de microbiologia, faziam os partos da melhor maneira e morriam várias mães nos dias seguintes a esses partos. E aí o que acontece? Num momento crucial da evolução da biologia, microbiologia e medicina, nós tivemos Pasteur examinando com microscópios e encontrando as bactérias que ele entendeu que geravam as infecções puerperais, as infecções graves que geravam septicemia ou sepse, e as mulheres morriam. Mães de dias. Muito bem, nós não sabíamos de nada disso, mas ele, pelo avanço da ciência, foi mostrando tudo. E hoje, com a mecânica quântica, teoria da relatividade, acabamos de ter o Nobel de Física entregue ontem para 3 físicos de diferentes países, eles 3 trabalhando o entrelaçamento quântico. Isso é tema de espiritualidade também, que nós podemos ver outro dia. E eles ganham o prêmio Nobel em função propriamente deste trabalho em que a física moderna, que trabalha o infinitamente pequeno, foi crescendo ao longo de 122 anos. Então, o que acontece? Luciana, você quer interromper para alguma questão? Não, pode continuar. Então, tá bem. É que você apareceu, eu acreditava que era alguma participação específica. Então, voltando, a ideia qual é? A ideia é de que há todo um desenvolvimento da ciência envolvida no materialismo. Tudo é bom, porque matéria também faz parte da vida divina, do universo divino. Então, o que acontece? O materialismo, ele só é negativo ou ruim quando ele causa, vamos dizer, uma obtusidade, uma cegueira das pessoas, que ficam apenas no materialismo e prisioneiros dele não alcançam as questões espirituais num paradigma diferente, que é o paradigma espiritualista. Então, o que acontece? Este que foi o materialista vai nos acompanhar, mas sem as questões negativas das limitações do pensamento humano. Mas o espiritualista vem nos conduzindo à essência do universo.
A essência do universo não é material. A matéria é como que o estado mais denso do que nós poderíamos imaginar do contexto da criação. Então, existem vários livros, vários autores lindos que trabalham estas questões, né? Matéria é o grau mais imperfeito das coisas de Deus, das coisas das humanidades, da vida dos filhos de Deus. O nosso caminho é um caminho de uma espiritualização progressiva. Do contrário, nós não saímos do lugar. De tal maneira que, quando nós pensamos no título, né, como que a espiritualidade pode ajudar a ciência? Tudo é importante. A espiritualidade permite que a ciência saia gradativamente do materialismo e do paradigma mecanicista para, como ciência, abarcar o grande todo da criação de Deus, que é muito mais espírito do que matéria. Tudo que é mais relevante é espiritual, não só na condição dos filhos de Deus, que somos todos espíritos eternos, fadados à felicidade e à conquista do reino de Deus, que é todo espiritual, mas também a ideia de que nós, quando pensamos em termos de ciência, a ciência vai se espiritualizando gradativamente, de tal maneira que hoje nós temos avanços lindos, que se um que outro como que examina como alguém que vai se interessando e vai progredindo naquilo por uma busca pessoal, daqui a pouco nós vamos ver toda a ciência, toda a educação formal escolar, desde as crianças pequenas, desde o jardim de infância, lidando com a espiritualidade. A espiritualidade própria, sua, e a espiritualidade, vamos dizer, coletiva, que transcende a vida no planeta Terra, que é universal e para a qual nós temos que abrir as nossas mentes, os nossos corações e sermos como que peregrinos no sentido de uma busca inevitável, que muitos já o fazem. Só para vocês terem uma ideia, a física, que é a mãe das ciências, ela está se espiritualizando. Quando ela começa a examinar o que mais existe além do que os olhos humanos comuns possam alcançar. A medicina ganhou de 20 anos para cá um avanço maravilhoso nas questões do paradigma novo. Porque o paradigma antigo, ele sempre existiu para a medicina. Porque os médicos e os terapeutas sempre examinavam a questão do corpo físico. E até hoje, mesmo na medicina atual, há médicos, colegas, que só enxergam a matéria. E, por exemplo, as doenças mentais, que são tipicamente doenças do espírito, e no espírito devem ser compreendidas e tratadas, nós encontramos, é verdade, alterações neurológicas dos neurônios, das áreas cerebrais. Então, muitos colegas da psiquiatria moderna enxergam que a causa da depressão, a causa da esquizofrenia, as causas de inúmeros problemas, por exemplo, o cérebro de uma criança dentro do espectro do autismo, ele não é um cérebro neurotípico. Ele tem meia dúzia de diferenças.
e que os colegas da neurologia infantil, das neurociências, da psiquiatria infantil, da pediatria, estamos estudando para entendermos melhor. Mas qualquer criança no espectro do autismo, como qualquer paciente adulto ou jovem com depressão moderada para grave, sempre há uma questão ou várias questões espirituais. E nós precisamos dessa espiritualização da medicina. Para vocês terem uma ideia, se eu pesquiso no site mais importante ligado à medicina no planeta Terra hoje, e eu coloco na pesquisa do PubMed, né, que concentra todos os artigos científicos de medicina publicados ao longo de cada ano, no mundo inteiro, por pessoas de todas as áreas da medicina, envolvendo questões espirituais. Por exemplo, se eu coloco a palavra prece, prayer, eu tenho 70.000 artigos de pesquisa para estudar. Se eu ponho, por exemplo, é um site só de medicina, espiritualidade e saúde, spirituality and health, eu tenho 28.000 artigos. Eu vou passar a encarnação inteira examinando. O que isso mostra? A espiritualização de uma das mais antigas ciências, que percorreu na sua história todo o período, até hoje, do paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. Mas agora respira um outro universo, que vai fazendo com que a arte de curar, que é a medicina, ganhe perspectivas completamente novas. Estão todas pesquisas sérias, metodologia científica devidamente bem construídas. Então, meus amigos, esta é uma questão para nós examinarmos de perto. A ideia de mudanças de modelo. Vai chegar a hora que é algo que já acontece. Faculdades de medicina aqui na vizinhança, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em qualquer universidade, pública ou privada, como acontece na Harvard Medical School, na Duke University, como acontece em Cambridge, no Reino Unido, há disciplinas nas faculdades de medicina que são as melhores do mundo. Disciplinas ou obrigatórias ou eletivas de espiritualidade e medicina. Por quê? Porque de décadas para cá foi ficando como que muito evidente que além da matéria existe algo. Tenha qual for a denominação que os estudiosos queiram colocar, não é? Tudo é importante e nós vamos mudando a condição da medicina com aquisições extraordinárias que já começaram a acontecer. Então, eu gostaria de lembrar, por exemplo, a ideia, né, quando nós falamos de paradigma espiritualista, não é, em medicina, nós lembramos, por exemplo, algo que há 20 anos ou um pouco antes não se podia imaginar, uma especialidade chamada psiconeuroimunoendocrinologia. Ou seja, o psiquismo humano. Tenha os colegas cientistas médicos a compreensão que alcançarem sobre o que seja o psiquismo humano, já é nítido a relação da mente humana com o sistema nervoso central. Especialmente o encéfalo, o cérebro humano. Mas mais do que isso, com as defesas orgânicas, o sistema imunológico, que defende o indivíduo de vírus, bactérias,
fungos e protozoários, mas também protege do câncer, porque é o sistema imunológico que, quando há uma divisão celular anômala, atípica, que vai dar no futuro origem a um tumor, um câncer, essa divisão celular mitótica, ela é devidamente reconhecida por esse sistema e ele vai eliminar isto, porque do contrário o câncer teria um número muito maior de casos na história desta doença ou da oncologia, que é a parte da medicina que estuda o câncer. Então, reparem, meus amigos, a ideia é de que psiconeuroimunoendocrinologia, porque também há toda uma relação da tireoide, das suprarrenais, do pâncreas, da hipófise, da pineal, com as questões outras do indivíduo, pensando no ser humano da Terra. Quando se fala em psiconeuroimunoendocrinologia, esse psico pode ser apenas, na compreensão de alguns, uma coisa da mente humana, sem que esses mesmos saibam o que é isto, de onde vem. Até hoje existem pessoas na área médica, na ciência, na biologia, que pensam que a mente é uma secreção, é um resultado dos neurônios, quando na verdade não é nada disso. Os neurônios são elementos como se fossem elementos para que a mente humana, que é toda espiritual, que compreende e diz respeito à alma imortal, não é? Possa interagir no mundo material e interagir na erraticidade também no mundo dos espíritos. Outra ideia importante é a ideia do que nós chamamos de religiosidade e espiritualidade. Religiosidade e espiritualidade em medicina. Então, isso é avanço, é a espiritualidade desde os tempos imemoriais até os avanços recentes, iluminando a medicina, a psiquiatria, a oncologia, a cardiologia. Só para vocês terem uma ideia, religiosidade, espiritualidade, sessões em congressos mundiais de cardiologia, ou em congressos estaduais, nacionais, pensando, por exemplo, no Brasil, as salas mais como que procuradas pelos colegas da cardiologia são as salas que tratam da fronteira cardiologia, medicina cardiovascular e espiritualidade. E existem tantos temas maravilhosos e importantíssimos na cardiologia, hipertensão, doença arterial coronariana, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, transplantes cardíacos, morte súbita cardíaca, são áreas da cardiologia, mas as salas nos encontros em cardiologia, as mais visadas são aquelas da fronteira com a espiritualidade. Por quê? Porque já se sabe que é relevante, já se sabe que é transformador, já se sabe que por trás do coração biológico e de todo o sistema cardiovascular existe um sentimento, existe um espírito, existe uma alma, existem valores de religiosidade e espiritualidade. Então, nós temos aí um caminho longo, lindo, que já teve início há uns anos, décadas atrás. Outra ideia, portanto... Pois não, Luciana? Doutor Sérgio, eu estou vendo aqui que o senhor já respondeu um monte de perguntas, viu? Inclusive a minha. Que a minha é a pergunta: pode citar pesquisas científicas entre espiritualidade e ciências?
em ciência. Muito bem, então eu já respondi nisso. Oi. Né? E no chat também, já algumas perguntas aí dos internautas. Você prefere que eu vá adiante mais um pouquinho ou deixamos estes minutos, aproximadamente 15, para interagirmos com o público? Porque conteúdos, viu, Luciana, nós iremos até meia-noite hoje. Pois é. Pronto. Doutor Sérgio, eu estou assim encantada, viu, com suas palavras, dignas realmente de um físico e de um médico, né? Então, gratidão. E podemos passar para as perguntas agora, por favor? De minha parte, com muito prazer. Ah, gratidão. Olha, temos aqui a pergunta de Larissa Raposo. O senhor já teve a oportunidade de diagnosticar casos de enfermidades que, porventura, tenha considerado de origens espirituais? Olha, Larissa, todo dia, há décadas. Um comentário para os nossos amigos, né, incluindo a Larissa, é a ideia de que as questões espirituais, a espiritualidade, a religiosidade, isso existe no planeta há milhares de anos. Todas as religiões monoteístas, todas as crenças trabalham com estas questões, mas realmente o ser humano, nas suas imperfeições, ele adulterou muito, corrompendo as essências dos pensamentos envolvendo religiosidade e espiritualidade. Pensamentos, ideias, atividades, não é? Por quê? Porque a natureza do ser humano até hoje, 2000 anos depois de Jesus, quando esteve conosco na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, antes dele, inúmeros precursores vieram nos adiantando sobre espiritualidade. Depois de Jesus, quantos benfeitores amados vieram iluminar a Terra, mas o ser humano tão atrasado mudou tudo, como que maculou as questões essenciais do pensamento envolvendo o credo, a crença, a fé. Mas tudo é uma questão de tempo. Enquanto a nossa humanidade for tão imperfeita, tão atrasada, tão relacionada aos anseios materialistas, acreditando que uma vez adquirindo isto ou aquilo serão felizes, que é um ledo engano, nós vamos vivendo toda uma morosidade evolutiva. Agora, voltando para a sua questão, uma ideia básica. Todas as doenças importantes, todas, que afetam o corpo físico, seja uma doença oncológica, um câncer de pulmão, de fígado, de cérebro, de mama, de próstata, seja uma leucemia, um linfoma, seja uma cardiopatia congênita ou adquirida, seja a Covid-19, quando ela, antes das vacinas, lamentavelmente, gerou uma infinidade de sofrimento humano e pelo menos 20 milhões de pessoas desencarnaram depois de muito sofrimento nas terapias intensivas dos hospitais no mundo todo. No Brasil, 700 mil pessoas morreram por causa da Covid. Ninguém tem
competência imunológica para tudo. Há uma relação muito grande entre o psiquismo, lembram daquela especialidade? Psico, neuro, imuno, endocrinologia? O sistema imunológico competente, ele depende da saúde moral, ele depende de progresso espiritual, não só, mas também de programações. Mas a ideia qual é? Seja a doença importante que for, não é? Nós nos lembramos, não é, de que nas origens são questões espirituais. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, uma criança no autismo, alguém com bipolaridade, com transtorno do pânico, ou com uma depressão com risco de suicídio, ou várias tentativas até então, sempre é uma doença do espírito. E por isso há sempre espíritos obsessores. Ninguém doente está sozinho. Um diabético que evolui com insuficiência renal crônica e vai precisar de hemodiálise por anos, décadas, até encontrar uma oportunidade de um transplante renal, conhecendo, encontrando-se um doador, né? Sempre há questões importantes espirituais, porque a doença é efeito, sempre. Doença é um drama kármico. É sempre consequência dos nossos erros. Milenares. Quanto maiores e mais sérios eles foram, maiores as nossas predisposições para nós adoecermos. E também a questão do merecimento. Tudo depende de quem nós somos, quem nós nos tornamos, para que a misericórdia de Deus nos alcance, limitando o sofrimento que as doenças quaisquer podem nos trazer. Então, as questões espirituais, o dia que os médicos, com essas bases que estão sendo construídas agora, especialmente quando nós trabalhamos espiritualidade no âmbito da doutrina espírita, porque uma coisa é a ideia geral de espiritualidade e religiosidade, outra coisa é a ideia espírita. São as ferramentas de compreensão e de tratamento que o espiritismo nos faculta. E aí nós vamos cuidar dos espíritos atormentados nas reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, e vamos liberando o doente encarnado daqueles perseguidores, daqueles que foram as suas vítimas outrora, e vamos estender essa medicina, que é ciência, a ciência médica, para cuidarmos dos doentes deixados de qualquer modo no mundo espiritual em sofrimento. Então, a medicina, a ciência médica espírita, espiritualizada com os postulados espíritas, vai sendo o maior avanço que nós poderemos ter na história da própria ciência médica. Se houvesse tempo, eu ia contar para vocês experiências de se levar a semente espírita aos mais importantes congressos na área da cardiologia e na área da psiquiatria no mundo inteiro. Então, pensemos sempre, doenças mentais, doenças orgânicas, biológicas, físicas, as mais relevantes são sempre doenças do espírito, antes de tudo. Perispíritos adulterados que vão levar aos problemas no corpo físico. Joia. Gratidão, doutor Sérgio. Temos aqui a pergunta de Maciel Silva. Como a ciência, de mãos dadas com a espiritualidade, impactam nas atividades da profissão de medicina? Olha, Maciel, essa é uma questão séria, porque, por exemplo, eu comentei sobre
as publicações que reúnem, não é, toda a pesquisa científica na área médica através do PubMed, de publicações em medicina. Então, por exemplo, os médicos que não estão atualizados, ou porque não querem, ou porque não encontraram motivação, ou porque não encontraram tempo, e tudo isso se entremeia, né? E não estudaram o valor da oração, o valor da prece, independentemente de crença, estão desatualizados, estão perdendo um recurso extraordinário, tanto numa medicina preventiva, para o seu êxito em favor da vida humana, da saúde humana, como no sentido terapêutico. Por exemplo, há um estudo que mostra 30 mil enfermeiras nos Estados Unidos com câncer. Se você compara todo este grupo, 30 mil mulheres com câncer, entre aquelas que vão aos templos religiosos. Lá nos Estados Unidos, nós temos centros espíritas, mas aqui são templos, em geral, relacionados ao judaísmo, às sinagogas, relacionados aos muçulmanos e, portanto, às mesquitas, como as igrejas de todo tipo, né? De tal maneira que aquelas que vão pelo menos 2 vezes por semana e diante dos altares oram ou cumprem aquelas orações e as cerimônias destes próprios cultos, têm uma evolução tanto em relação ao câncer como em relação à depressão muito diferente para melhor daquelas mesmas senhoras, mulheres, jovens ou de qualquer idade, com as mesmas doenças, que não vão aos cultos. Quanto maior o número de vezes que essas pessoas vão por semana, melhor o prognóstico dos seus casos, sugerindo que há algo que vem pela crença, pelo exercício da fé, pelo exercício da oração, da comunhão entre pares de mesma convicção religiosa. Ou seja, tem algo aí que muda a condição cerebral, que desperta explosões de neurotransmissores que a circulação vai levar para o corpo inteiro. E são neurohormônios, neuropeptídeos, que trazem alegria, prazer, bem-estar das células, das outras, inclusive das células doentes, para que elas alcancem uma melhora clínica, uma libertação do mundo celular, uma transformação. Quem é que podia pensar nisto? Aqueles que vêm trabalhando o paradigma mente-corpo, espírito-matéria. Eu digo para os amigos que nós não voltaremos atrás. Brincando com vocês, quem quiser que venha junto. Quem não vier agora, terá que vir amanhã, nesta encarnação em que trabalha na área da medicina, por exemplo. Mas não é só na medicina, é na enfermagem e em todas as outras que são ciências na área da saúde. Então, tudo isso é muito bonito, né? E meia-noite seria pouco para que nós pudéssemos examinar com os devidos detalhes. Verdade, doutor Sérgio. Vários comentários carinhosos, viu?
que foram passados no decorrer da tua explanação. Então, vamos agora para a próxima pergunta, é de Márcio Beltrão. A ciência reconhece a espiritualidade naqueles casos em que não há explicações possíveis, como nas cirurgias espirituais? Olha, fica difícil, viu, Márcio, nós falarmos em a ciência reconhece. Porque do que nós estamos falando? Da ciência ampla e geral, que é a raiz do conhecimento, a ciência universal, mas a ciência, por exemplo, restrita ao planeta Terra, ou nós estamos falando de colegas na área da ciência médica, porque existe a ciência com C maiúsculo, existe a ciência com C minúsculo, e aí são muitas ciências. Então, quando você coloca, eu entendo a tua pergunta, mas a ideia é de que o mundo é muito heterogêneo. Muito heterogêneo. Só para vocês terem uma ideia, não existe uma medicina só. Existem medicinas. A medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, elas são diferentes da medicina ocidental, que costuma ser como que a medicina de referência. Se ninguém adjetivar, é a medicina ocidental, a mais praticada no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá e, por exemplo, no Reino Unido. Mas vale lembrar, né, que se eu trabalho com a ideia de ciência, eu não posso falar em nome de todos, porque há toda uma literatura que milhares de pessoas, de cientistas, de médicos, contribuíram criando, né, essa base extraordinária do conhecimento médico. Então, eu não posso falar em termos da ciência, não tenho como, mas há uma ideia de que existem pessoas, poucas, que estão se debruçando para conhecer melhor estas coisas. É uma questão de tempo. E nós temos que ter muitos cuidados. Os cientistas têm seus critérios e precisam tê-los. Porque aquilo que muitas vezes hoje é tipicamente científico, amanhã pode não ser. Porque, às vezes, um entusiasmo, uma falta de critérios, de conhecimento verdadeiramente da ciência, faz com que, às vezes, nós enveredemos por caminhos que teremos que depois buscar outros rumos, na busca da essência e das conquistas principais. Então, nós precisamos ter algumas cautelas, mas é inevitável. Aquilo que, do ponto de vista dessa área de fronteira, medicina, espiritualidade, cirurgias astrais, né? Cirurgias de modos diferentes, né? Como nós conhecemos, tudo isto vai requisitando que colegas médicos examinem isso de perto, para que nós tenhamos resultados dessas pesquisas ajudando-nos no progresso dessas ferramentas que a mediunidade e a doutrina espírita podem nos dar. Então, meus amigos, há várias reflexões aí, mas querem ver uma questão que também vale a pena vermos hoje, mudando um pouquinho, não é? Há um autor maravilhoso chamado, vocês conhecem, Cairbar Schutel. Em 1928, ele publica um livro que é monumental, chamado Os Ensinos e as Parábolas de Jesus, 1928. Há um texto dele, há um
parágrafo, na verdade, um capítulo, na segunda parte da obra, que se chama A Tríade Devastadora. E eu não queria concluir hoje sem lembrar disto. Nós estamos falando de ciência médica, que, em geral, salvo raríssimas exceções na história da humanidade, quando, por exemplo, nos campos de concentração nazistas, né, médicos alemães utilizavam a medicina para aumentar o sofrimento das vítimas, dos prisioneiros por lá. Fora essas exceções, a medicina é das ciências mais lindas da humanidade. Mas quando ele fala na tríade devastadora, ele se refere à ciência, religião e política. E vejam o Brasil de hoje, vejam questões no mundo nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então, uma coisa é a ciência buscando que todos os resultados das suas pesquisas tragam benefícios para pessoas, coletividades e para a humanidade em si. Mas o que aconteceu? Não é? Afora coisas tão lindas, como eu lembrei antes sobre Louis Pasteur, em França, nós nos lembramos, por exemplo, o laser. O laser é um feixe de luz coerente, utilizado para várias finalidades. Então, nós temos doença oftalmológica na retina, em que a aplicação do raio laser cura a retinopatia diabética grave. Por outro lado, no mundo inteiro, pessoas, armas, usando a mira laser para que os tiros sejam certeiros, gerando a morte de pessoas pela violência dos conflitos e das guerras. Nós, quando estudamos física, uma das áreas da física moderna é a física nuclear. Então, a radioatividade, Madame Curie, Pierre Curie, pessoas lindas, perderam suas vidas trabalhando pela humanidade. Ao mesmo tempo, não é, em que nós temos usinas que mantêm as cidades funcionando pela energia nuclear, existem hoje receios de uma deflagração na Europa, né, a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, que possa levar ao uso das coisas da energia nuclear para matar em grandes proporções. Ou seja, isso dá uma ideia para nós do quanto nós devemos ser cuidadosos, amorosos, ganhando as questões da espiritualidade, porque a ciência pode ser devastadora, a religião pode ser e foi devastadora muitas vezes nas cruzadas, nos tribunais da Inquisição, não é verdade? Tanto quanto a questão da política. A má política está destruindo cenários maravilhosos que o Brasil soube construir. Assim é em várias nações, porque é uma coisa muito comum nesta humanidade tão imperfeita. Então, meus amigos, vale a pena nós nos lembrarmos, né, para que o uso da espiritualidade seja sempre consagrado ao bem da humanidade, e nunca, como acontece e acontece hoje, com religiões ou com conversas que falam de religiões, que citam Deus, que citam Jesus, mas que, na verdade, trabalham o tempo todo no sentido de tudo aquilo que é contrário ao progresso que religiosidade e espiritualidade deveriam trazer para a humanidade, o ser humano em geral.
Que maravilha, doutor Sérgio Thyssen. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live e alguns comentários carinhosos de Márcia Valéria. Ela é lá do Niterói, Rio de Janeiro, viu? Está nos assistindo. E ela diz: excelente live, obrigada, doutor Sérgio, por nos proporcionar tantas elucidações. Niterói, Rio de Janeiro, lhe abraça carinhosamente. Que bom, Muito Márcia. obrigado. Joabe Oliveira. Com essa live é a segunda que assisto com o doutor Sérgio. Se houver outra, assistirei com prazer. Gratidão aí, Joabe. Então, é isso. Encantada com a aula da noite de hoje, que de forma didática o senhor passou todo o seu conhecimento, uma parte, né, grande parte do seu conhecimento. Então, gratidão de coração. E a você, internauta, também pela divulgação, pelos comentários carinhosos, pelas perguntas e sugestão de temas para as nossas próximas lives. Então, Alice Maria Lins, penso que nesse momento um tema bom seria espiritualidade e política, sobre a ética na política. Olha, que bom! Gratidão, Alice. Então, o Elson diz assim, o Elson Lopes, tema da live, tríade espiritualidade, ciência e política. Joia, Welson, gratidão por sua participação. Então é isso. Doutor Sérgio, mais uma vez, gratidão de coração, gratidão a todos, uma excelente noite e um bom repouso. Fiquem todos com Deus. Que Boa Deus... noite, queridos. Boa noite. Nossas atitudes é uma frase do nosso mestre Zé Grosso. Gratidão, viu, doutor Sérgio? E o convite para a próxima live, que é no dia 13, será no dia 13 de outubro, às 20 horas. Quem eram os druidas? Com Breno Henrique, ele é professor universitário. Ok? Então, fiquem todos bem, gratidão pela audiência, fiquem com Deus. Assim seja, assim é.